trabalhos aqui serão reiniciados. A gente lembra que agora em plenário também se encontra na Câmara os vereadores Robertinho Galvão e Dr. Luiz Antônio, que vieram acompanhar o depoimento do ex-secretário de administração do Limoeiro, da época, Ricardo Teobaldo Marcelo Gomes. Web TV é notícia em rede com a TV Folha e o jornalismo da Cultural FM. Vamos recomeçar 5 minutos atrás, desculpa aí, amigos telespectadores, voltando agora o reinício da CPI do Limoprev em Limoeiro. É o primeiro dia de ouvidas. Já tivemos aqui a ouvida de Zé Carlos, de Luiz Henrique, ex-funcionário da Limoprev. O terceiro ouvido nessa manhã de terça-feira é o secretário de administração de Limoeiro, ex-secretário Marcelo Gomes, que está vindo em plenário, vem ali acompanhado do vereador Dr. Luiz Antônio. O vereador Osório chega por aqui também. O vereador Robertinho Galvão veio acompanhar também. E ele está também, o vereador Beto de Washington. Na mesa, a gente registra o jurídico da CPI, o vice-presidente Daniel do Mercadinho, os membros Ronaldo Sozueira e Batalha, o presidente da CPI, Dr. Zé Higino, o relator, que é o vereador Marcos Sérgio, e o digitador, que integra, inclusive, a Polícia Civil de Limoeiro. Então, é o terceiro depoimento desta manhã, de terça-feira. Nós vamos agora acompanhar essa ouvida através da Web TV. É notícia ao vivo em rede com a TV Folha Web, do nosso amigo Jair Ferreira. E detalhes você acompanha no jornalismo da Cultural FM. Tá bom? Bom dia, Marcelo. Bom dia. 5 minutos atrasado do horário que convidamos, mas primeira ouvida. Começa a ouvida de Marcelo Gomes. Instalado e deu alguns problemas, mas estamos dentro do horário, antes do horário previsto para terminar. Acredito que em tempo registrado a presença da vereadora Zélia de Ribeiro. Gostaria que
saber de Marcelo qual, para poder ficar registrado aqui, a função que ele trabalhou na prefeitura, o período de iniciou até a saída e o cargo de secretário que ele ocupou, que pudesse dizer para ser registrado aqui. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Cumprimentar a Comissão Parlamentar de Inquérito e os vereadores aqui presentes e o público que se encontra aqui prestigiando. Eu assumi a Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão no dia 2 de janeiro de 2009, até, se estiver rápido, me corrija, viu, escrivão? Até 31 de julho de 2013. De imediato, algumas pessoas não entenderam quando a comissão da CPI convocou o secretário de Administração e Finanças, até porque estava sendo investigado a Limoprev. Mas, assim, como um esclarecimento às pessoas que estão presentes, as que estão nos ouvindo, tudo começa na Secretaria de Administração, porque é a secretaria responsável para gerar a folha. E o Limoprev, tudo está ligado aos descontos justamente dos salários dos funcionários que estão naquela folha, principalmente a folha dos efetivos, porque os cargos comissionados já vai para a Previdência Social e os funcionários efetivos vai ser descontado pela Limoprev. Esse desconto é repassado à Limoprev. Então, por esta razão, estamos hoje, convidamos e estamos ouvindo o ex-secretário Marcelo Gomes, e deixar bem claro mais uma vez, eu sempre tenho enfatizado isso, mas vou repetir, que as pessoas que estão aqui, ou sendo ouvidas, estão nos ajudando a ver a realidade financeira da Limoprev em termos de arrecadação, em termos de repasse que foi recebido e o que deixaram de ser recebido. Então, não significa que, até porque todas as pessoas que passaram na Secretaria de Administração, Finança, gerente previdenciário, a secretária de Saúde por conta do Fundo de Saúde, secretária de Ação Social, porque existe um fundo também na Ação Social, e faculdade, Câmara de Vereadores, todas as pessoas que passaram no período de setembro de 2011 até dezembro de 2017, todos que passaram por esses cargos, nós estamos ouvindo. E eu quero deixar bem claro, não significa que essas pessoas tenham qualquer envolvimento ou culpa por falta desse repasse. Mas precisamos ouvir essas pessoas porque estão dando o direcionamento de até fazer as perguntas dos principais, que são os gestores maiores. Quando for chegar aqui, vão já ter informações dos assessores, dos secretários que passaram nessa pasta. O sentido é esse, e por isso que estamos aqui ouvindo hoje o primeiro secretário de todo o período que está sendo analisado, o secretário Marcelo Gomes, e, por sinal, por um bom tempo, uma gestão e meia, talvez, né? Mais ou menos isso. 4 anos e meio. 4 anos e meio. 4 anos e meio. Então, a gente está seguindo a sequência do período. Não é porque primeiro é Marcelo, não podia ter ouvido o secretário de Administração da atual gestão antes do que passou antes. Só para uma questão de esclarecer as pessoas e não ter nenhuma ideia assim, mal formulada. Gostaria de perguntar ao ex-secretário, no sentido de que, como é que podia dizer, como é que forma essa folha? Quem é as pessoas responsáveis por gerar? Você é responsável como secretário, mas existe lá uma estrutura de diretoria, não sei, departamento, que gera a folha. E eu gostaria que explicasse a comissão como é que funciona essa folha, como ela é gerada, e também a questão de se ela é responsável só pelo da prefeitura, e a questão dos fundos,
quem gerava a folha é a própria estrutura da prefeitura ou eles tinham uma equipe à parte para gerar o fundo de saúde, os funcionários lá de ação social? Eu sei que a FACAL deve ter independência nisso aí e a Câmara também. Agora a questão dos fundos, tem uma dúvida se quem gerava era o município, lá a estrutura da prefeitura, ou eles tinham uma estrutura própria para gerar. Então a pergunta pode responder devagar, com calma, que o rapaz ali agradece para acompanhar e tem todo o tempo para você explicar. Pois bem, na minha época existia 2 CNPJs. O CNPJ da prefeitura, que nesse CNPJ era gerado todas as folhas das secretarias vinculadas à prefeitura. E existia o CNPJ do Fundo Municipal de Saúde, que é uma folha à parte. Então a gente passava o mês recebendo as informações de cada secretaria. Essas informações, ao longo do mês, era passado para o Departamento de Recursos Humanos, onde nesse departamento ele alimentava o sistema. Onde era separado a folha dos comissionados e a folha dos cargos contratados. Esses repasses eram feitos para o regime de previdência social, regime geral de previdência, inclusive com alíquotas diferentes. A patronal do regime geral de previdência era em torno de 22%. E a parte do servidor, uma alíquota de 9%. Daí se extraía a parte dos efetivos. Esses efetivos, a parte patronal, era recolhido 12%. E a parte do servidor, 11%. Então, uma vez gerado essa folha, o Departamento de Recursos Humanos enviava para a Secretaria de Finanças, onde essa secretaria tinha a atribuição de fazer a retenção, recolhimento, repasse e pagamento das questões previdenciárias, seja da parte patronal e do servidor. Os cálculos feitos na folha para chegar aos valores, eles eram feitos na Secretaria de Administração, ou só se fazia isso na finança? Ou quando gerava a folha, já era automático o desconto, o sistema já daria isso? O cálculo era feito pelo próprio sistema. Como secretário de Administração, sabe informar se esse repasse no período que você passou 4 anos e alguns meses, se esses recolhimentos foram feitos no tempo correto, nos valores certos, ou houve algum repasse a menor? Porque como secretário de Administração tem a visão de tudo, gostaria de saber só a informação. Nós temos na contabilidade já gerando, mas gostaria de saber do secretário se existia alguns repasses a menor, se houve mês de atraso, nesse período dos 4 anos e pouco que você passou. 4 anos e meio eu passei recolhendo, no caso da secretaria, fazer os cálculos para o INSS, e 2 anos, que foi 2011, quando foi criado o Fundo de Previdência Própria, né? Então 2011 a 2013, então aí dá o quê? 22 meses, né? Então eu tive um período de 22 meses à frente gerando a folha para o Fundo de Previdência Própria,
e os 4 anos e meio a parte da Previdência Social, do regime geral. Quanto à questão desses repasses, a Secretaria de Administração não tinha nenhum acompanhamento com relação a essas informações. Quando surgiu, foi criado o fundo, você ainda era secretário? Foi criado, eu era secretário de Administração. Na lei do fundo, ele diz que tem que ter um acompanhamento dos conselhos, né? Reuniões periódicas, e esses conselhos, quando detectava algum atraso, havia uma cobrança. Nesse período que você passou, você tem algum conhecimento de que foi detectado atraso e que se foi feita alguma cobrança nesses 4 anos? Na lei do fundo existia a estrutura, né? Ela previa a criação da estrutura, que era composta de Conselho Municipal de Previdência, era o Conselho Fiscal e os gestores do fundo. E havia a previsão de prestação de contas bimestrais, lá, salvo me engano, do artigo 24 ao 34 da lei, ele reza tudo isso, quais são as atribuições e as responsabilidades de cada ente criado na estrutura. Como não fazia parte da secretaria e o fundo, ele é próprio, ele é uma instituição, até assim que a gente pode dizer que faz parte da administração direta, ele tem um vínculo com a minha secretaria na questão da geração da folha, mas eu não tinha nenhuma gerência com relação ao fundo, por isso que eu não chegava nada para mim e eu não acompanhava, nem tinha ciência se havia essas reuniões periódicas ou não. Com relação ao quadro funcionário do Limoprev, por ser secretário de administração, essas contratações passavam de alguma forma pela administração, esses contratos de funcionários que prestavam serviço? O Limoprev, ele tinha na estrutura a criação de um gerente previdenciário, que esse gerente era nomeado em cargo de confiança, onde até o município pagava, era pago pela prefeitura, com um salário, no caso um subsídio, de secretário municipal. E a questão do auxiliar administrativo, esse era pago pelo próprio fundo. Quanto à questão de outras contratações, a questão de consultoria, ele tinha a taxa de administração do próprio fundo que administrava as suas regularidades. Então, todos os funcionários que ali prestaram serviço não passavam pela responsabilidade da administração do município, né, da Secretaria de Administração. E sim, era independente o fundo, é isso? Isso. A gente só pagava ao presidente, no caso o gerente do fundo. Com relação à folha que eu entendi da Secretaria de Saúde, por ter o Fundo de Saúde, você disse que tinha 2 CNPJ. Um fazia da Prefeitura. E o da Secretaria, quem gerava essa folha, no caso, era vocês também? A estrutura era de vocês? A estrutura era também do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração. Quer dizer, as informações vinham dela, mas a estrutura que rodava Isso. era... A saúde enviava as informações e era gerado também nesse sistema, só que eram 2 folhas, a folha da Prefeitura e a folha da saúde. Sabemos que o Fundo da Ação Social foi criado em 96 pelo ex-prefeito Zé Arthur Teobaldo Cavalcante. E o que a gente procurou e não encontrou, que o Fundo de Saúde tem vida própria, tinha folha, tinha tudo, a gente via uma movimentação contábil. Já no Fundo de Ação Social, nós sentimos falta, pelo menos desse período de 2011, setembro de 2011, até dezembro de 2017, nós sentimos falta, a ausência desse movimento contábil. E assim, como secretário de administração, eu gostaria de saber se essa estrutura da ação social, ela fazia, quem fazia esse trabalho era a prefeitura, porque já que nós não encontramos essa parte contábil
com referência à ação social. Você podia dar uma explicação? Sim, na minha época, a folha de assistência social também era gerada na prefeitura, porque mesmo ele tendo fundo, mas Limoeiro não aderiu. Todas as contas, repasses que vinham para o fundo de assistência e desenvolvimento social era vinculado ao CNPJ da própria prefeitura. Não sei se após a minha saída, em julho de 2013, houve alguma lei em que também deixou esse fundo como ordenador de despesa, criou sua própria vida, assim como a Secretaria de Saúde. Mas pelo menos na minha época, não. Nós percebemos que a lei existe, mas não foi, vamos dizer, adotada. Vamos dizer, não. Tem a lei e não foi adotada. Nós sabemos também que, não sei se pega na sua época, não vou lhe perguntar a questão da alíquota que foi alterada, mas eu acho que pelo tempo que já saiu, a alíquota foi alterada só em 2016. 2011. Se o senhor quiser que eu repita. Não, a alíquota teve um acréscimo, uma nova lei, mas você já tinha saído. Na minha saída, até a minha saída, a alíquota era 12% a parte patronal e 11% a parte do servidor. Se houve algum ajuste, mas foi depois. Então, exato, aí eu não fazia mais parte da gestão. Com relação à administração, ficou só essa questão de saúde, ação social e a prefeitura. É isso que eu entendi. E todos os três, quem gerava era você. Saúde com o CNPJ à parte. E a ação social utilizava do CNPJ da própria prefeitura. Perfeito. Claro. Eu não tenho mais pergunta a lhe fazer, mas eu vou passar para os vereadores da comissão, se alguém tem. E quero dizer ao senhor, me dê licença, quando o senhor falou a questão de Paudalho, que eu tenho compromisso, quero deixar bem claro que eu estou à disposição da CPI. Inclusive, eu pedi dispensa. Marcelo Gomes, ex-secretário de administração da época, Ricardo Teobaldo. Fazendo seu depoimento, agora as perguntas de Marcos Sérgio, relator da CPI. TV Web é notícia em rede, está conosco a TV Folha Web e o jornalismo da Cultural FM ao vivo no primeiro dia de ouvida da CPI na Câmara de Limoeiro. Esta é a terceira pessoa a ser ouvida, é o último desta manhã, lembrando que à tarde os serviços recomeçam às 14 horas. Algum problema ali no microfone do relator? Vamos aguardar. Pronto. Marcelo, primeiro bom dia. Se for possível, eu queria uma água, que eu estou gripado, a garganta está um pouco seca. Primeiro bom dia, Marcelo. Bom dia. Eu queria que você falasse para a gente, porque você está na gestão antes da criação, durante a criação do Limoprev, e passou um tempo posterior a isso. Como foi o momento da criação? Né? Porque a história do Fundo de Previdência Municipal, por que ela sai do regime geral, passa para o município gerir isso? Como é que na época procedeu isso, a aceitação dos funcionários, a criação da lei? Né? Como é que na época o ex-prefeito Ricardo, né, junto com você da administração, procederam no que se refere à criação do fundo? Por que criá-lo? E, na sua ótica, foi o mais correto, né, ter a criação do fundo? Como é que ficou na sua cabeça a história da criação do fundo na época? Veja bem, na questão da criação, foi feito um estudo financeiro, de impacto financeiro, na questão da alíquota do regime geral de previdência ser muito alto. Você sair de uma alíquota de 22% da parte patronal, onde a maioria da contribuição seria os servidores. Então você sai do impacto de 22 para 12, é considerado uma economia bastante relevante. Foi feito um estudo atuarial, na época acho que era doutor Eduardo, se eu não me engano, e doutora Hilda, né, que era vinculado ao escritório de contabilidade que prestava assessoria à prefeitura. E nesse estudo eles viram a viabilidade, né, do equilíbrio financeiro do fundo e da segurança
do pagamento das possíveis aposentadorias e benefícios dos servidores. Essa questão, ao meu ver, isso é uma coisa muito particular. Existe a opinião sua, própria, e a opinião da gestão como um todo. Eu posso falar da minha opinião. Eu não via nenhum problema dessa questão do fundo, até porque se os senhores se depararem com a lei, vocês vão ver que a lei, ela amarra muito bem. O que me deixa assim, às vezes, pensativo, porque está acontecendo esses problemas, não quero entrar no mérito, mas assim, é muito de gestão, né? Eles amarram a questão dos conselhos, qual a função do conselho, o que é que o Conselho de Previdência deve fazer, o que é que o Conselho Fiscal deve fazer, e o próprio gerenciamento do fundo. Então, se cumprisse o que a lei determinava, a regra da Previdência, eu não vejo nenhum problema. Eu posso até falar isso com certeza, porque eu participei de uma gestão em Camaragibe, onde o Fundo Previdenciário de Camaragibe é um dos mais superávit do estado de Pernambuco. Quando a gente saiu de lá em 2016, salvo me engano, o saldo era de 170 milhões de reais. Inclusive, no final do ano, eles compraram uma casa com recurso próprio, pago à vista, 2 milhões de reais. Então, a gente vê que é uma questão de gestão. Isso é uma opinião minha, tá? Minha também. Vereador Daniel. A pergunta do vice-presidente da CPI, Daniel do Mercado. Marcelo, pelo pouco conhecimento que tenho, Web Notícia, mas eu também ao vivo durante concordo com o que você está falando. No primeiro dia de ouvidas da CPI. Em rede conosco, a TV Folha Web. Ele não traz nenhum risco ao servidor. Ele garante a aposentadoria do servidor. Assim sendo, não é, bem gerido, com investimentos, aplicações da melhor maneira possível. Agora, o que a gente tem encontrado é que os repasses, quando tirado do funcionário, e ele não foi repassado para o fundo, da maneira que era. Então, o que impediu esse repasse ser repassado para o Limoprev? A gente encontra que teve meses que foi retirado do funcionário e não foi repassado para o Limoprev. Então, como secretário de administração, o que impedia isso aí de ser repassado para o Limoprev? Vereador, eu não tenho como lhe responder. Como eu falei no início, minha secretaria, ela tem atribuição de geramento de folha. Nada de finanças a gente acompanhava. Certo, obrigado. Outra coisa que a gente viu, outro menino também, era sobre a criação da folha, né? Que ele chegou a dizer que tinha alguns funcionários fantasmas nas folhas do Limoprev. O Henrique foi quem falou isso aí. Então, como é a folha... mas eu estou concluindo. Como é que essa folha chega com funcionários fantasma do Limoprev? Era efetuado isso aí? A secretaria não tinha nenhum conhecimento sobre isso, não dava para detectar, para ver isso aí, Marcelo? Pelo que eu entendi, eu cheguei a tempo e ainda escutei uma boa parte do depoimento do senhor Henrique, que me antecedeu, e quando ele se referiu a fantasma, eu entendi que era aposentados fantasmas. Da questão de funcionário fantasma, eu desconheço, porque inclusive uma das primeiras atitudes do prefeito Ricardo na época foi a gente fazer um recadastramento funcional, e esse recadastramento foi feito e a gente deixou a folha toda certinha, toda direitinha, até se preparando para o advento do regime próprio de previdência. E, inclusive no estudo atuarial também foi feito em cima do quantitativo de funcionários que existia no exato momento da criação. Então, pelo que eu entendi, o fantasma foi o aposentado.
e que assim, se a pessoa morre, né, e tem a questão do óbito, então o próprio fundo é que tem que se encarregar de dar baixa na folha. Eu entendo dessa forma, apesar de não gerir o fundo. Existia possibilidade dessa folha ser alterada, ser modificada no decorrer da saída da prefeitura para o Limoprev? Não, o que poderia acontecer na geração da folha era variação de valores. Por quê? A folha, ela é composta do salário base do funcionário, mais as verbas remuneratórias. O que são essas verbas remuneratórias? Gratificações, hora extra, adicional noturno, risco de vida. Como algumas vezes o prefeito, por questão de contenção de despesa, ele baixou o decreto para cortar hora extra, cortar algumas gratificações. Então, o que pode acontecer é a variação na folha. Então, essa variação para baixo, consequentemente, as alíquotas, tanto da parte patronal como da parte funcional, ela teria uma redução em termos de valores, mas o percentual era mantido. Está entendendo? Então, no momento que ela é gerada, aquele valor que sai da Secretaria de Administração e vai para a finança, para que a finança faça a retenção, o pagamento, o repasse, isso não tem como ser alterado. Certo, obrigado. Se tem, aí é crime, eu desconheço, porque a gente, inclusive, assinava, né? Não tenho conhecimento. Eu acho que a minha assinatura, eu tenho certeza que não tem. Tá bom. Mais algum vereador quer fazer? Uma coisa que eu lembrei, eu não sei se era da sua pasta, mas com relação aos parcelamentos. A gente escuta muito, né, que ao ser criado o fundo, houve um parcelamento, né, da dívida que havia com a Previdência, e que no período da gestão de 2011 para cá foram criados já 7 parcelamentos. A gente tem os dados aqui, na gestão Ricardo, salvo engano, 2 parcelamentos da dívida que havia. Foi da sua gerência esse? Porque aí eu não sei se é finança ou se é administração aí que entraria nessa questão de parcelamentos do fundo, que hoje ultrapassa aí um valor imenso. Tudo que diz respeito à questão de financeiro, parcelamento, retenção, é atribuição da Secretaria de Finanças. A gente não tinha nenhuma participação, Secretaria de Administração. Inclusive, a gente, quando assumiu a gestão, foi feito um parcelamento para o regime geral de previdência, acho que de 240 meses, né, que foi para limpar o cálculo, aquela coisa toda, mas não tinha ainda o fundo de previdência própria. A gente diz porque fazia parte da gestão, mas todo esse parcelamento, a forma como foi conduzido, isso tudo era gerado entre Secretaria de Finanças e Assessoria Contábil do município. Só mais uma dúvida. Os gestores, como você colocou, esse sim era nomeado pelo gestor, quer dizer, os gerentes previdenciários, ele era nomeado pelo prefeito. Como a Secretaria de Administração cuida muito dessa questão de portaria de nomeação, eu gostaria de saber, com referência à escolha desse gestor previdencial, que critério se tem para